O exercício da filosofia como prática questionadora, como exercício da singularidade existencial e exercício da liberdade mental, é incompatível com as crenças. O exercício da filosofia não deixa de ser, de certa forma, um exercício de destruição de crenças, ou, para usar uma palavra mais contemporânea, de desconstrução de crenças. Mas para que se entenda isso, é preciso entendermos o que é uma crença ou como funciona o processo da crença. Uma crença não é uma ideia não é uma crença. As ideias não se fazem necessariamente acompanhar de crença, elas não vêm com algo embutido nelas que tragam a necessidade de que se acredite nelas. Todo mundo tem essa experiência. Se tem alguma ideia na qual você acredita, você trata ela de uma maneira diferente de muitas outras ideias nas quais você não acredita. Quando você acredita no Deus cristão, tal como descrito por Jesus Cristo, você não acredita em muitos outros deuses que existiram e existem ao longo da história da humanidade. Você acredita no Deus, tal como descrito por Jesus Cristo, você não acredita em Shiva, Vishnu, Krishna, Odin, Thor, todos os outros deuses que existem e existiram ao longo da história da humanidade. Se você acredita que vai para algum lugar específico depois da morte, ou que você vai reencarnar, ou que você vai para não sei aonde, você ao mesmo tempo não acredita em todas as outras respostas que já foram formuladas na história da humanidade, e muitas das quais você conhece. Não é que você não tenha acesso a essas respostas, você conhece, mas como não acredita nelas, você estabelece uma relação diferenciada com elas. A gente estabelece uma relação diferente com aquelas ideias nas quais a gente acredita do que com aquelas ideias nas quais a gente não acredita. Isso para ilustrar o seguinte: não é a ideia que é uma crença. Aí a crença não é necessário, não é simplesmente uma ideia. Nenhuma ideia vem já de cara, traz com ela assim, a necessidade de que se acredite nela. A ideia, a princípio, é só uma ideia. Crença é uma outra coisa. Crença é uma espécie de carapaça, de fortificação que se constrói em torno de uma ideia e que reveste ela com o peso de realidade absoluta. Reveste uma ideia com o peso de verdade absoluta, de modo que ela passa a valer para nós como se fosse um fato absoluto, uma verdade absoluta, uma realidade absoluta e inquestionável. Não se questiona aquilo em que a gente realmente acredita, não se pode questionar aquilo no que a gente realmente acredita. Então, uma vez que se constrói, e se constrói a partir de toda uma formação, desde os nossos primeiros anos de vida, com palavras, frases e exemplos dos nossos familiares, com projeções de parte a parte dos nossos familiares sobre nós e de nós sobre os nossos familiares, com todos aqueles exemplos que a gente vai aprendendo mais ou menos racionalmente. Boa parte desse progresso, dessa formação nem é racional. A gente vai aprendendo de alguma maneira, vai sentindo, vai sendo afetado por esses exemplos, de maneira que a gente vai construindo para nós um certo senso do que a gente quer ser, do que a gente não quer ser, de como a gente quer agir, de como a gente não quer jamais agir, para imitar ou se afastar desses exemplos que a gente viu. Existem todos os exemplos das mídias, existe toda uma construção de valores sociais que já estão estabelecidos e que nos são ensinados o tempo todo pela sociedade, tanto com palavras, tanto com frases, quanto com imagens, quanto com obras de arte, filmes, séries, quanto com manchetes de jornal, nas mídias, tanto com os outdoors de propaganda. Tudo isso vai ensinando para a gente maneiras de ser, maneiras de viver, valores, coisas que a gente valoriza mais do que outras. E esse processo de formação de um ser humano que passa por todas essas circunstâncias que tem a ver com um certo contexto de tempo, um certo contexto de lugar, você ter nascido nesse lugar, nesse tempo que cultiva esses valores, no qual esses valores são ensinados para você. Isso vai construindo também para nós algumas carapaças em torno, algumas fortificações em torno de algumas ideias que se tornam para nós crenças. Agora, qual é o problema com isso? Uma vez que se constrói uma carapaça e uma fortificação em torno de uma ideia qualquer, e ela se torna para nós uma crença, ela passa a monopolizar as nossas possibilidades de ação e reação e de pensamento. De maneira que a gente fica viciado,
querendo ou sem querer, sabendo ou não sabendo, a gente acaba ficando viciado numa determinada maneira de pensar que sempre tem que passar por aquela crença. A gente fica viciado numa determinada maneira de agir, reagir, de se comportar no mundo, que tem que passar necessariamente por aquela crença. Aquela crença começa a nos dominar. Ela começa a monopolizar, ela é tão forte, ela criou uma carapaça tão forte em torno de si, que ela passa a monopolizar como um polo atrator as nossas possibilidades de pensamento, de ação, reação e de comportamento. E é muito simples de entender isso. Veja, se você acredita em algum Deus, o que significa o seguinte: se construiu uma carapaça, uma fortificação em torno de alguma ideia de Deus que te foi passada de alguma maneira, você, na hora de pensar, vai pensar de acordo com aquilo que essa ideia de Deus na qual se construiu crença exige que você pense. Quando você se perguntar, mas de onde veio o mundo? Você talvez nem se pergunte isso, porque você já sabe de onde veio o mundo. Nessa questão fica viciada para você em uma única resposta que passa por essa crença, por essa ideia na qual se construiu crença. Quando você pensa, qual será o sentido da minha vida? Provavelmente, talvez você nem precise se fazer essa questão, justamente porque a questão sobre o sentido da sua vida tenderá a ser monopolizada por essa ideia de Deus na qual se configurou crença em torno, e ela já determina de saída qual é o sentido da sua vida. O seu modo de agir vai ser todo determinado, vai tender a ser monopolizado por essa ideia de Deus em torno da qual se construiu crença. Na hora de agir, você vai pensar, como é que eu devo agir de modo a seguir os preceitos ou os mandamentos dessa ideia de Deus em torno da qual se construiu crença e que impõe certas normas de comportamento para mim. Que essa ideia vem junto com um script de comportamento que diz mais ou menos como você deve agir e como você não deve agir. Logo, o seu comportamento será condicionado, determinado e tenderá a ser monopolizado por essa ideia em torno da qual se construiu crença. Porque na hora de agir você vai passar pelo crivo dessa ideia. Você vai agir de acordo com o que ela exige e vai tentar não agir de acordo com o que ela supostamente condena. Então as suas possibilidades de leitura de mundo, os fenômenos que você vai ver como bons, os fenômenos que você vai ver como maus, os comportamentos humanos que você vai considerar mais valiosos, os comportamentos humanos que você vai considerar como moralmente condenáveis, tenderão a passar pelo crivo dessa ideia na qual se construiu em torno da qual se construiu crença. A carapaça, a barreira, a fortificação da crença. E essa ideia em torno da qual se constrói a crença, justamente porque ela passa a monopolizar tende a monopolizar as nossas possibilidades de pensamento, ação, reação, comportamento, leitura de mundo, ela começa a ter um poder muito forte sobre nós, um poder inclusive para determinar quem nós somos, quem nós devemos ser, o que nós podemos pensar, o que nós podemos fazer e o que não devemos pensar e o que não devemos fazer. Logo, a gente cria também com ela uma relação afetiva muito forte, porque ela se torna quase que o centro, quase que a base, quase que o fundamento de tudo aquilo que a gente acredita que é. A gente passa a acreditar que é algo determinado por essa configuração em torno da qual comparece crença. E justamente porque ela é fortificada, ela se torna uma ideia fortificada, uma ideia com uma carapaça duríssima, a gente não consegue colocar em questão. Não consegue colocar em questão. Podem vir evidências do mundo mostrando que ela é até uma ideia interessante, mas não é uma realidade absoluta. Podem vir argumentos interessantíssimos que nos mostrem que pode ser uma ideia interessante, mas não uma verdade absoluta. Podem vir exemplos de todas as partes, podem vir evidências, podem vir notícias de jornal, podem vir argumentos, pode vir de tudo. E a gente tende a, monopolizado por ela, resistir a tudo aquilo que possa colocar em questão. Às vezes ficamos até agressivos, ficamos até reativos demais, quando se tenta colocar aquela ideia em torno da qual comparece crença em questão. Então vejam, se você acredita que no mundo há energias boas e energias más, e que alguns lugares e pessoas têm energias boas, e que alguns lugares e pessoas têm energias más,
isso vai tender se comparece crença em torno dessa ideia, isso vai tender a monopolizar suas possibilidades de leitura do mundo. Sua leitura do mundo vai ficar viciada, sua maneira de pensar vai ficar viciada, sua maneira de agir vai ficar viciada por esse polo atrator que é a crença, a ideia em torno da qual comparece essa carapaça que é a crença. Então você vai já ler certos fenômenos do mundo como, pô, isso é energia boa, isso é energia ruim. Você vai se comportar de acordo com essa crença. Eu não vou frequentar certos espaços porque lá tem energia ruim. Eu não vou me encontrar com certas pessoas porque elas têm energia ruim. Eu só posso frequentar tais coisas e vestir tais cores de roupa e não sei o que porque elas têm energia boa. Está viciado, né, num padrão de pensamento e comportamento determinado pela rigidez de uma ideia em torno da qual compareceu crença. Essa maneira de pensar que gira em torno, se estrutura em torno de crenças fundamentais, ou seja, ideias nas quais deve comparecer crença e que são tomadas, portanto, como inquestionáveis, esse é o modo de operar fundamental das religiões. As religiões de cara te dão alguma ideia na qual deve comparecer crença, ou algumas ideias derivadas dessa ideia também nas quais deve comparecer crença e que têm que ser tomadas como inquestionáveis. Você não entra num grupo religioso para ficar questionando os dogmas fundamentais. Você não entra na igreja para falar, mas e se Deus não existir? Por que você vai fazer isso? Se você quer participar daquela comunidade, ser valorizado e respeitado dentro daquela comunidade, ponto básico, já está aceito entre você e as pessoas que participam daquele grupo, que certos pontos fundamentais têm que ser tratados como crença, não podem ser questionados. E uma vez que você começar a colocá-los em questão, você vai tender a ser mal visto, vai tender a ser visto como subversivo, ou no mínimo, vai perder o sentido que você participe daquela comunidade. Porque aquela comunidade se estrutura em torno de crenças fundamentais, que enquanto crenças fundamentais tem que monopolizar cada vez mais a maneira de ler o mundo, a forma de pensar e de agir das pessoas que estão ali envolvidas e que tem que ser inquestionáveis. Claro. O que não significa que só nas religiões instituídas existam esses sistemas de estruturas em torno de crenças estabelecidas. Eu diria até que pelo contrário, onde quer que, por mais que não tenha nenhuma cara de religião, onde quer que compareçam estruturas fundamentais que giram em torno de crenças, de ideias cristalizadas, ideias em torno das quais se construiu a carapaça da crença, a fortificação da crença, a gente entra num modo de operação religioso. Por mais que pareça não ter nada a ver com religião. Não é a religião que monopoliza o modo de proceder da crença. É o modo de proceder da crença que instaura algum tipo de religião, por mais que não tenha cara de religião. Se você acredita nas palavras de um único filósofo e você fica ali exaltando, idolatrando aquele filósofo e aquelas ideias daquele filósofo passam a configurar para você uma crença, se constrói em torno das ideias desse filósofo, uma carapaça, uma fortificação que se torna imune ao questionamento. E tudo que você tiver que pensar vai ter que passar pelas ideias daquele filósofo. E tudo que você tiver que agir, reagir, responder às pessoas, às situações de mundo, tem que ser de acordo com a lente estabelecida por aquele filósofo, pelas ideias daquele filósofo. Você construiu em torno dele uma religião, né? Que tem ali uma crença que se torna inquestionável, que monopoliza suas possibilidades de leitura de mundo, de ação e reação e de pensamento. Então vejam que não é só nas religiões institucionais que acontece esse mecanismo, né? A crença é tipo um mecanismo de construção de carapaças e fortificações em torno de ideias que passam a monopolizar nossas possibilidades de leitura de mundo, nossas possibilidades de pensamento, nossas possibilidades de ação e reação. Então, a filosofia, o filosofar, o fazer filosofia como prática aberta de questionamento, de colocar tudo e qualquer coisa em questão, como exercício da liberdade mental, como exercício da singularidade existencial, nesse sentido a filosofia só pode ser destruidora de crenças, só pode atuar na desconstrução de crenças. Está na contramão do processo que constitui a crença, porque se a crença cristaliza uma ideia e a torna imune ao questionamento, e uma ideia que passa a monopolizar nossas possibilidades existenciais,
A filosofia é o contrário disso, ela vai insistir, ela vai bater insistentemente nessa carapaça até que provoque nela rachaduras, abalos e revele que essa ideia era apenas uma ideia. E que, como apenas uma ideia, não precisa ter o poder que estava tendo sobre nós. E isso nos dá uma amplitude de possibilidade de consideração de mundo. Você não acredita mais em tal coisa, então é só uma ideia, e você passa a ver várias outras ideias, várias outras possibilidades de leitura do mundo que você não estava vendo, que a crença não estava deixando você ver. Você passa a ficar habilitado, né? Abrem-se assim várias possibilidades de ação e reação diante de situações de mundo que você não podia ver, porque estava monopolizado por uma ideia na qual comparecia a crença. Entende? Uma vez que você destrói as carapaças das crenças que te dominam e te monopolizam, você passa a ganhar um arsenal de ferramentas para usar na sua vida. Porque assim, a crença, imagine assim, que você acredite que tem que usar o martelo, o objeto, o martelo, em todas as situações para resolver todos os problemas práticos da sua vida. Então, de vez em quando, você vai precisar pregar um prego e o martelo vai funcionar muito bem. Mas se você acreditar que tem que usar o martelo para todas as situações da sua vida, na hora de comer uma macarronada, vai ser um saco. Tu vai tentar comer a macarronada com martelo, não vai aproveitar o máximo daquela experiência. Uma vez que você entende que o martelo é só uma ferramenta e que fica por ver para que ele serve, para que ele não serve, e que o garfo também pode ser uma excelente ferramenta, por exemplo, para comer uma macarronada, mas que vai ser uma droga para pregar um prego na parede, você ganha possibilidades. A mesma coisa com as ideias. As ideias, os sistemas de ideias e as ideias têm que ser ferramentas para nós, ferramentas a serviço da nossa amplitude de possibilidades de consideração, da nossa amplitude de possibilidades existenciais, da nossa amplitude de liberdade mental. As ideias são ferramentas, você vai usar de acordo com o que precisar, de acordo com as situações que se colocarem para você. Não vai usar nem que seja para fazer arte. Em nome da sua liberdade mental, em nome das suas possibilidades existenciais. Agora, em relação à ideia na qual compareceu crença, aí você será servo. Você não vai estar nessa posição de usá-la de acordo com o momento para situações que te promovam uma amplitude de possibilidades. Pelo contrário, ela monopolizando suas possibilidades de leitura de mundo, de pensamento, de ação e reação, vai te colocar como um servo. Você vai se tornar um servo de uma ideia. Simplesmente porque em torno dela compareceu a carapaça e a fortificação da crença. Então, filosofia, repito, é esse exercício de questionamento que vai investir fortemente contra as carapaças e fortificações das crenças, em nome da singularidade existencial, em nome da liberdade mental. E o mais importante de tudo, fique entendido, não se trata de lutar contra as crenças dos outros. Não se trata de lutar contra as religiões dos outros. Porque às vezes a gente lutar contra as crenças e as religiões dos outros é muito fácil. Se a gente não acredita nelas, então, mais fácil ainda. O mais difícil é, em primeiro lugar, identificar quais são as ideias para nós em torno das quais comparece crença. Quais são as ideias para nós que estão cristalizadas, endurecidas, imunes ao questionamento, em torno das quais comparece a carapaça e a fortificação da crença. Em geral, a gente nem sabe qual é a nossa religião. Qual é a nossa religião? Quais são as ideias fundamentais em torno das quais comparece crença e que monopolizam nossas possibilidades de ação e reação? Então é preciso, em primeiro lugar, investigar em nós mesmos onde estão esses pontos de cristalização. Eles podem nem parecer nada com religião. Pode ser só uma maneira de acreditar que nós somos alguma coisa. Pode ser só uma crença de que nós temos que corresponder a um determinado padrão que nos foi incutido, sei lá, pela família, pela sociedade. Pode ser apenas a crença numa certa autoimagem hiperelevada a qual a gente tem sempre que tentar corresponder. Tudo isso é maneira de operar religiosa, em torno de uma crença fundamental que monopoliza nossas possibilidades de ação e reação.
Então, em primeiro lugar, é investigar onde estão os nossos pontos cristalizados de crença e, se houver um interesse, ninguém é obrigado, mas se houver um interesse de investir na construção da própria liberdade mental, da própria singularidade existencial, será necessário investir contra as paredes cristalizadas dessa crença, para abrir possibilidades de vida, de existência, de pensamento, de comportamento, para abrir possibilidades existenciais. E essa atitude fundamental está presente em toda a história da filosofia. Vejam que Sócrates, quando chama os cidadãos atenienses para conversar nas ruas, o que ele está fazendo é investir contra tudo aquilo que as pessoas acreditam que é uma realidade absoluta, sem que tenham se questionado para saber se aquilo é mesmo uma realidade ou não. Ele está atacando as crenças estabelecidas em Atenas e que querem porque querem monopolizar suas possibilidades de pensamento e de ação. Quando Descartes, lá na Idade Moderna, escreve as Meditações Metafísicas e diz que aprendeu num determinado momento da vida que tem que colocar em questão tudo aquilo que lhe foi ensinado na escola, pela sociedade, pela família, até ali, tudo. Ele tinha que tratar tudo como se nada fosse verdadeiro. O que é esse tratar tudo como se nada fosse verdadeiro? Eu preciso despir, eu preciso destruir as carapaças de crença que estão em torno de certas ideias para mim, examinar cada uma dessas ideias e ver quais que se sustentam ou não, mas sem precisar da carapaça da crença. Quando os existencialistas contemporâneos dizem que primeiro você existe, depois se constrói para você um ser, é no sentido de chamar a sua atenção para o seguinte: você vive acreditando que é um monte de coisas e tentando corresponder a tudo isso que a sociedade de alguma maneira incutiu em você, dizendo que você é aquilo. Você fica tentando corresponder a esse ser que você acredita que é. Mas dá um passo atrás. Em primeiro lugar, você existe, você está aí, você é essa singularidade existencial absoluta. Onde está o exercício da sua liberdade mental? Se não na desconstrução dessas crenças que se construíram em torno de significações que tentam te dizer quem você é de cara. E, portanto, já que determinam quem você é, determinam também o que você deve pensar, como deve agir, como deve se comportar. Bom, é um exercício fácil? Não é. É um exercício dificílimo, talvez o mais difícil dos exercícios, porque, como eu dizia, a crença, ao mesmo tempo que monopoliza nossas possibilidades e nos domina, ela também acaba estabelecendo com a gente uma relação afetiva muito forte, justamente porque ela tende a dizer quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, como podemos agir e como não podemos agir, quem devemos amar e quem devemos odiar. Ela torna o mundo mais simples para nós e ela nos diz mesmo quem nós somos. Portanto, fazer esse dificílimo exercício de questionamento das crenças, de destruição das carapaças em torno de certas ideias nas quais se compareceu crença, esse exercício é, de certa forma, em nosso favor, mas também contra nós mesmos, contra tudo aquilo que nós aprendemos a amar, valorizar, acreditar que é verdadeiro. E esse exercício, ao mesmo tempo que é bastante libertador, pode ser também extremamente angustiante. Mas a liberdade mental e a singularidade existencial, isso eu digo, não tem preço.